Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo número 9. Os 7 selos do Apocalipse. Terceira parte. Hoje analisaremos o fim que se aproxima, a partir da abertura do 6º selo, que culmina com a segunda vinda de Cristo. Por isso, poderemos adequadamente chamá-lo de o tempo do fim. Muito bem, na abertura do 6º selo ocorrem 4 grandes acontecimentos. Estes acontecimentos estão registrados não só no Apocalipse, mas também nos livros de história da humanidade. Vamos conferir. Apocalipse 6, 12 e 13. E, havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Primeiro grande evento acontecido na abertura do 6º selo, um grande terremoto. Segundo evento, o escurecimento assombroso do sol. Terceiro evento, a lua tornou-se como sangue. E o quarto acontecimento, a queda de muitas estrelas. O grande terremoto tem sido identificado por muitos teólogos como o Grande Terremoto de Lisboa, ocorrido em 1º de novembro de 1755, um evento fenomenal e ímpar na história. O escurecimento do Sol ocorreu em 19 de maio de 1780, outro evento inexplicável pela ciência até o dia de hoje. Na mesma noite do dia do evento do escurecimento do Sol, a Lua tornou-se vermelha como sangue, coisa jamais constatada. A chuva de estrelas ocorreu em 13 de novembro de 1833. Esses 4 episódios deram origem ao tempo do fim, o qual terminará com a segunda vinda de Cristo. Podemos perceber que os 4 grandes acontecimentos, eventos estes inigualáveis na história, aconteceram num período de aproximadamente 150 anos do primeiro ao último, ou seja, 1755 a 1833. Sim, este período marca o início do tempo do fim em nosso mundo. Logo após o 4º acontecimento, a queda extraordinária de estrelas, teve início nos Estados Unidos da América do Norte um movimento cristão que tem por finalidade a proclamação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse, significando isto que realmente, neste período histórico, teve início não só o tempo do fim, mas também a formação deste grupo especial de cristãos que se dedicou e se dedica ainda hoje a proclamar exclusivamente a justiça de Deus, sua misericórdia, seus breves juízos e o fim de todos os tempos, a segunda vinda de Jesus. Destaque-se ainda que, além do início deste movimento cristão especial, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem por base a proclamação fiel da segunda vinda de Cristo e também do enaltecimento da eterna lei de Deus como regra máxima do seu governo e da sua justiça, em muitos lugares do mundo, no meio do século XIX, outras pessoas e outros movimentos também iniciaram fortes proclamações a respeito da breve volta de Jesus, ressaltando assim que realmente o tempo do fim estava iniciado. De acordo com Apocalipse 6, 14 a 17, muitos infiéis, ou seja, aquelas pessoas que se recusaram a aceitar a mensagem do advento, bem como a mensagem da guarda dos mandamentos de Deus,
entrarão em total desespero por ocasião da chegada de Cristo, rogando aos montes e às rochas que caiam sobre eles. Analisemos. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Diante da segunda vinda de Cristo, aqueles que se ampararam na graça salvadora receberão a vida eterna. Aqueles que recusaram a salvação em Cristo terão de enfrentar as circunstâncias. Jesus disse: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 17 e 18. Sim, este será o fim das pessoas que recusaram as advertências e as proclamações dos servos de Deus nestes últimos dias da história. Em breve estudo, analisaremos detidamente os detalhes das 3 mensagens angélicas finais, ou seja, as 3 advertências finais de Deus ao mundo e seu último convite à humanidade. A Bíblia nos traz outros sinais importantes que devemos conhecer para que possamos distinguir em que altura do tempo do fim nos encontramos. Por exemplo, embora só Deus o Pai conheça o dia e a hora da chegada de Cristo a este mundo, de acordo com Mateus 24, 36, podemos identificar a época. Entre outros muitos sinais para conhecer o tempo do fim, identificaremos os seguintes: guerras, Mateus 24, 7. Grandes calamidades e terremotos, Mateus 24, 7. Luta entre o capital e o trabalho, Tiago 5, 1 a 8. O comportamento social distorcido de nossa época, 2 Timóteo 3, 1 a 5. O último sinal a cumprir-se será a pregação do Evangelho em todo o mundo, Mateus 24, 14. Esses sinais nos permitem conhecer a época em que virá Jesus. Em Lucas 21, 28, Jesus nos dá seu sábio conselho para este tempo. Ouça. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Encerrando o presente estudo, vejamos os acontecimentos relacionados à abertura do 7º e último selo, sendo a abertura deste selo a própria segunda vinda de Cristo. Neste caso, é feita como que uma interrupção na profecia dos 7 selos, e o Senhor dedica todo o capítulo 7 de Apocalipse para explicar-nos quem são os que serão salvos. Ouça Apocalipse 7, 2 e 3. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas frontes os servos do nosso Deus. Pouco antes de uma destruição catastrófica tomar conta deste mundo, os salvos estarão selados por anjos de Deus, para serem identificados como pessoas salvas e que não sofrerão os danos de toda esta catástrofe. O tipo deste evento deu-se na libertação de Israel da escravidão egípcia. Na última noite em que passariam naquele lugar, o povo de Israel devia, cada um em sua casa, marcar as ombreiras da porta principal com o sangue do cordeiro que fora imolado. Ao passar o anjo da destruição e constatar que aquela casa continha pessoas salvas,
De acordo com o sangue ali colocado, o anjo não entraria com a destruição prevista, mas passaria por alto aquela casa e se dirigiria a casas ou lugares onde não havia a marca do sangue do Cordeiro nas ombreiras da porta, e assim cumpriam ali o juízo de Deus. No próximo estudo, analisaremos qual é o selo de Deus que será aplicado na fronte dos crentes que serão salvos. De acordo com Apocalipse 8, versículo 1, haverá silêncio no céu por cerca de meia hora. O que significa isto? Esse silêncio se produzirá por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando os anjos virão com Jesus. Mateus 25, 31. Pois bem, concluído este estudo dos 7 selos, que você possa crer que Jesus voltará para buscar-lhe e dar-lhe a vida eterna. Por isso, tome sua decisão, pela graça de Deus, de estudar profundamente e a cada dia a Santa Bíblia, respeitando seus ensinos e preparando-se para receber a Jesus em paz na sua breve volta. Diz-o a toda a tribo, o povo e a quem quer que for. O velho mundo faz-se a novo, vem presto Salvador. Salve o Rei da glória que por nós morreu na cruz. Conta a estupenda história. Vem reinar Jesus. Filhos de Deus, agora alegrai-vos, dai ao céu louvor. Vós que esperais ditosos, julgai-vos, vem presto Salvador.